Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro Podpar. É isso mesmo, pessoal, o primeiro podcast, o primeiro episódio desse podcast que a gente tá muito animado, né? E é algo que a gente tava ali, ó, postando nas redes sociais, o que seria, então desde ontem, né, isso. tá? A gente começou, acho que ontem ou antes de ontem, nas redes sociais particulares do Estúdio Loft, a gente já começou meio que falar mais ou menos, né, tá? O que tava vindo, algumas surpresas, e hoje, graças a Deus, tá saindo do papel, tá saindo das nossas cabeças. Muitas ideias, gente, meu Deus! Muitas ideias. A gente, tudo que a gente faz, a gente conversa muito antes, né, tá? Entre eu e ela, então a gente pediu pra Deus abrir os nossos caminhos e dizer pra nós se realmente era a hora, se era o momento, e a gente acredita que isso vai, né, Thay? Que é o momento que vai dar certo. Na verdade já deu certo, a gente já tá aqui. Amém. Montamos essa estrutura maravilhosa pra mostrar tudo pra vocês. Mas antes de falar muita coisa, eu quero me apresentar pra quem não me conhece. Eu sou o Eriksen Farias, eu sou arquiteto e designer. Atuo hoje no Estúdio Loft, que é a marca que a gente vai contar um pouco dessa história pra vocês. E juntamente comigo aqui está minha parceira de vida, meu amor, Tayane Carvalho. Uma salva de palmas, pessoal. Oi, gente. Muito prazer, me chamo Tayane. Então, para mim é muito gratificante estar participando desse Podpar, que é um podcast, né? Que a gente vai contar um pouquinho mais das nossas experiências, dicas, curiosidade, trazer também bastante gente de fora, né, Eric? Essa é uma ideia que a gente... trazer bastante informação, então pra gente vai ser bem legal fazer essas trocas com vocês. É isso aí, pessoal, espero que vocês gostem muito. Pra quem ainda não segue a gente nas redes sociais, o nosso @ vai estar aqui embaixo, eu vou colocar pra vocês e eu quero que vocês... A gente vai divulgar, né, Thay? Vamos abrir a rede social do Podpar e vamos divulgar ela também no Estúdio Loft, fazer um link das duas. A gente vai sentar com a nossa equipe de marketing para ver como que vai ser isso aí, né, Thay? Isso. Mas a ideia, a gente já queria logo colocar isso em prática para mostrar para vocês esse pontapé inicial, né, que é a marca. E é isso aí, eu quero que vocês agora preparem um ótimo café, bem forte, sem açúcar, tá? E é isso. Pra acompanhar esse episódio que tá imperdível, pessoal. Exatamente. Então, gente, sem filtro, sem pausa e com muita conversa boa, Muita conversa boa. A gente vai falar sobre vários assuntos aqui. E hoje o tema desse podcast é como tudo surgiu. A gente vai fazer uma breve explicação de como a ideia do Estúdio Loft, que é nosso estúdio de arquitetura, né? Porque é legal, né, gente? Imagina você saber como que ela começou. Então, hoje tudo tem um início, né? Sim, hoje grandes empresas, elas tiveram sempre um início. A gente vê filmes muito legais ali, por exemplo, do McDonald's, da Ferrari. Então Sempre começou pequeno, né? Sim, são coisas que... Tem como você começar grande. Não tem como. Do nada você aparece e alguma coisa tá errada, né, gente? Não dá, pessoal. Não dá. Não tem como. Todo mundo. Então é bem legal. Até puxando esse gancho, a gente busca também trazer convidados que vão contar um pouco dessa história. Grandes empresários, amigos nossos, né, Thay, que podem contar como que foi esse processo, né, do início ali, todos esses perrengues. Mas o importante é você iniciar. É igual então, isso. Lá a gente iniciou o Estúdio Loft, aqui nós estamos iniciando o Podpar. Mais um projeto, né, Thay, que vai iniciar, já iniciou e vai dar certo. Contamos com o apoio de vocês, com que vocês gostem, compartilhem, inscreva no canal que vai ficar muito top. Então, Thay, eu quero que você me conte primeiro, antes de tudo, o que significa esse nome Podpar. O Podpar, como já fica bem claro, a palavra par, que ela remete a um parceiro, um casal. Então é uma troca que a gente buscou pra gente trazer um pouco o que é a gente, nossa essência. Esse trocadilho, exatamente, né? Então o podcast é uma transmissão que a gente vai ter conversas ali esporádicas. Já tem mais ou menos, né? Os períodos que vão ser feitos. Exatamente. Né, tá? A gente tem uma ideia de fazer isso mensalmente ou 2 vezes por mês. Isso vai depender, né, vai depender muito da aceitação, da qualidade que vocês vão trazer para esses vídeos. E tudo, né, a gente tá aqui pra gente sempre crescer, sempre evoluir, sempre trazer coisas boas.
que também interessem para vocês. Então, É, pode deixar, né, pra gente nos comentários o que vocês querem nos próximos. Então, a gente pode ir adequando, quem sabe, um novo tema, né? Aí no YouTube tem bastante, a gente vê, né, bastantes podcasts hoje relacionados à arquitetura, né? E a Isso. gente teve uma ideia de criar um podcast que não só fale de arquitetura. Lógico, esse primeiro episódio ele é focado na marca, na concepção A do como criação, surgiu, tudo. Ele é bem focado na arquitetura, mas a nossa ideia é trazer outros assuntos também, como moda, design, variedades, curiosidades. Que tudo caminha junto, né? Exatamente, Eric? no fim a arquitetura é Exatamente. isso, Ela né, é também. exatamente Ela é isso. vida, ela é psicologia, ela é arte, ela é moda. Ela então... é agro, ela é tudo. ela é agro, né, tá? A gente tá Ela é tudo. Então, pessoal, a gente vai fazer essa conexão mesmo de vários temas aqui. Bem autêntico, gente. Sem Sem moagem. cortes, sem filtro. É, exatamente. É isso mesmo. A gente Sem gosta de moagem. frisar isso porque eu andei pesquisando, né? A gente pesquisou junto alguns podcasts onde as pessoas elas eram muito engessadas, né? muito robotizadas. Lógico, no nosso dia a dia, nas nossas redes sociais, vocês vão ver um Eriksen e uma Tayane muito profissional, sempre com Às vezes. Às vezes. sempre com alguns projetos magníficos, mas por trás disso tudo a gente tem eu Mano. e tem um casal, né? Tá aí uma moça linda que tá comigo, que tá esperando um grande filhote que tá vindo. Telzinho. O Telzinho. Então, pessoal, a gente quer mostrar isso pra vocês, quer fazer toda essa conexão e esperamos que vocês gostem muito, muito mesmo. A questão da linguagem, né, tá? A gente preparou um roteiro, mas na questão do podcast ele é muito natural, né, tá? A gente sempre vai falando, vai fugir muito desse roteiro que eu criei aqui, que a gente conversou pra fazer. Sim. Tem algumas perguntas no final que eu não mostrei pra ela. Eu quero pegar ela de calça justa, quero ver se ela se sai bem nessas respostas. Porque assim, pessoal, a nossa ideia é que o negócio seja bem dinâmico, né, Sim. Thay? Que seja Mas algo... essa não me falou, não. Não, a questão das perguntas eu preparei meio escondido porque eu quero que você explique exatamente o que você pensa. Exatamente. E eu tenho certeza que o que você pensa é basicamente o que eu penso também, porque hoje Bora lá. na nossa vida a gente compactua de muitas coisas iguais. Sim. Então, acho que você vai se dar Uma bem. prova. Se ela se der mal, vocês podem falar aí, pode Fala, colocar. mente, tá, gente? Pode colocar que colocar. mais no final do podcast a gente vai começar essas perguntas. Mas antes disso, eu quero que você fale, Tayane, como que surgiu. O tema desse episódio hoje é a criação. Como surgiu o Estúdio Loft Arquitetura e House Designer, né? Como que fundou, como que foi essa criação? Me explica um pouco o início, Tayane. Então, a Estúdio Loft, né? Ela já foi Loft 70. Loft 70. Exatamente. Por que Loft 70? Antes de tudo, a gente é casal e a gente sempre teve um sonho de ter uma casa. Eu acho que todo mundo, né, tem um sonho de ter uma casa própria, né? E a gente, tipo assim, teve um sonho que deu match, né? Deu Eu muito. falava assim, meu Deus, eu queria tanto fazer um loft, que é aquela casa integrada, que você vê tudo, você tá cozinhando aqui e ao mesmo tempo você tá ali conversando com seus amigos, né? Tem Pra aquela quem não troca. sabe, o loft, ele surgiu nos Estados Unidos, é uma estrutura, é um tipo de edificação onde ele é sempre adaptável, né? As pessoas, elas buscavam barracões, indústrias abandonadas ou sem utilização. Sempre com pé direito duplo. Porque então, geralmente eram barracões, que né? remete, E aí eles aham. faziam dessas barracões as moradas, né? Então a gente trouxe essa ideia pra nossa casa, né, Thay? A Nossa gente casa. criou um conceito inicial, né, de loft Isso. e E fez toda a ideia, né? exatamente. Então a gente começou a criar desde lá. E o porquê do 70, que na época, nada começa grande. A gente iniciou nossa casa com 70 metros quadrados. Imagina. E que a gente vai falar também um pouquinho mais sobre o financiamento. 2 jovens, lógico, eu ainda sou jovem, tá, Financeiro. pessoal? Eu sou muito jovem ainda, ela também, mas 2 jovens que tinham o sonho da casa própria e Inexperiente ao mesmo sem tempo, né? dinheiro, sem dinheiro. E doido, né? E doido. Tinha acabado de sair de um lugar que a gente trabalhava. Então a gente, tipo Então assim, a gente deu colocou esse a mão. pontapé inicial e graças a Deus deu muito certo. Hoje a casa tá lá linda, maravilhosa, a gente tá construindo muitas coisas. Outras coisas já vieram depois, né, tá? Exatamente. Então... E sempre pensando no minucioso, algo mais que realmente a gente
quer para nossos clientes, então a gente busca pra gente também. E como que Sempre foi essa evoluindo, ideia né? de trazer a casa como Exatamente. marca? Como que surgiu Então, isso? a princípio é a questão do nome, o Loft. Sim, Então é algo que pra gente remete um sentido, sim, né? Então esse sentido pra gente é muito importante, a nossa primeira casa. Então como a gente gosta do estilo loft, ele tem relacionado também à arquitetura, a gente trouxe o loft para a nossa marca também. Então a sim. gente usou o estúdio, que é algo mais personalizado e mais intimista, que qual que é a diferença do estúdio? Porque a gente tem essa aproximação com o nosso cliente, que é algo mais, como que eu posso dizer? Conexão, Uma conectado, né? conexão, Traz uma exatamente. conexão, Tipo, né? algo mais próximo, não com tanta variedades, né? Sim. Então é Basicamente isso, a gente busca sempre aproximar mesmo do público, isso. né? E desde aquela época do Loft 70, a gente já tinha uma ideia de fazer com que fosse criado como se fosse um diário de obra ali, onde a gente postasse todo o andamento ali daquela É. obra, como que a Nossa, gente, postando né? tanta coisa, Nossa, foi meu muita Deus. coisa mesmo. E a gente é bem legal porque hoje a gente olha os vídeos de antes e depois e é bem gratificante, né, tá? Eu gosto bastante. A gente Nossa, começa a ver toda a evolução, como se evolução. transformou, onde surgiu. Uns a gente fala, meu Deus, o que que eu tava fazendo? E Mas a na gente época, começou. É isso que na época a importa. gente já tinha a ideia de que o Loft 70 ele ia se transformar num negócio grandioso, né, tá? Exatamente, Porque sempre. assim, a gente sempre foi muito focado em projetos corporativos, né, tá? A Isso. gente, para quem não sabe, a gente fez grandes projetos hoje aqui na cidade, no interior, por exemplo, o Grupo Facchini, a reforma Facip. agora, né? O Grupo Facip, que é da faculdade que veio de Sinop, se instaurou aqui em Cuiabá de forma Centro de eventos, DMD esplendorosa, também, centro de Sinop, né? eventos. O Davidson é uma pessoa espetacular, é um parceiro, um amigo e foi nosso cliente também. O Grupo Rodoeste, né, Tayane, também é um projeto. Então, assim, como tudo tem um início, nós iniciamos nesse segmento. Nós tínhamos na época um parceiro que nos deu esse pontapé Abertura, inicial, essa né? abertura para Exatamente. participar, né, A Thay? gente é bem grato De de tudo tudo. isso, a gente Exatamente. trabalhava juntamente com ele, arquiteto também, e foi muito bom essa conexão porque nós pudemos elaborar grandes projetos, ganhar muita experiência, né, Thay? E Exatamente. nós viemos desse nicho Experiência que comercial, nem tinha, que a gente teve que precisou se fazer, adaptar. teve que resolver, né? Exatamente. E muitas vezes a gente vinha desse nicho comercial, mas lá dentro, no coração, sempre pulsava trazer O algo mais residencial. focado pro residencial, né, Thay? Que eu É porque acho é o que a que gente ama, né, gente? Você imagina. O residencial é uma troca maior, né? você É algo que, tipo conecta assim, dá mais mais. trabalho, mas pra gente é gratificante, a gente gosta de ter essa troca, como se fosse realmente aquela pessoa que está nos contratando, ela quer ser amparada também. Então é como se fosse uma família, né? Então é algo bem autêntico mesmo, né? É bem legal mesmo, a gente Eu gosto. busca se conectar mesmo, né, tá? E tem Sim. até, você me falando dessa questão, eu lembrei agora de um cliente que a gente fez recente, dessa questão de conexão, e eu queria que você falasse um pouco como que foi essa forma, o que que você fez, parece que você trouxe, né, você trouxe alguém de fora, Ah, eu sim. participei um pouco, mas você que tomou a frente e foi pra cima desse Nossa, projeto, né, como que foi esse isso? foi bem legal, que teve bastante interação, que assim, é uma cliente que ela é bem ponderada, né? Ela se ama. Então, assim, eu vi de uma forma de mostrar o que ela realmente gosta, que é ela. Então, eu fui atrás de um Artista, artista, né? que ele é de São Paulo até, ele até fez umas artes do corpo da Virginia Mendes aqui em Isso. Cuiabá, né? Ele é bem conhecido Então aqui em ele é bem algum. conhecido. Aí como ele teve uma agenda aberta pra cá, eu fui e falei assim, ó, ele vai vir pra cá e ficava lá enchendo o saco dela. Vamos, não sei o que, você topa? O que você acha? Então, é uma arte no corpo. O que que ele fazia? Ele pintava todo o corpo da pessoa e a partir disso colocava nos quadros. Isso foi bem legal, né, E Thaís? isso foi bem Porque legal. isso trouxe a essência exatamente daquilo que ela queria, E né? A trouxe uma gente. proximidade, que é algo que a gente gosta. É, Então, a gente gosta dessa proximidade, de ter esse contato, de resolver, de ajudar, de sempre escolher o melhor. sem contar que valorizou demais o nosso projeto, né, tá? A gente Exatamente. tinha a ideia, a gente reformou todo o apartamento dela, um apartamento
Ficou impecável, extremamente Por lindo. andar, né? Projeto Nossa, lindíssimo, perfeito. lindíssimo, lindíssimo. A gente já tem algumas fotos não profissionais, a gente está finalizando alguns detalhes mínimos que faltam, né, Que a Thay? gente vai fazer, Mas com esse último certeza, as projeto foi fotos. entregue, vai ser entregue, na verdade, foi finalizado em dezembro. Alguns detalhes faltam ainda, mas foi finalizado em dezembro e nós vamos fazer as fotos esse ano. Então foi muito legal, bem legal mesmo participar disso. E o hall ali do elevador precisava, né, Thay, dessa cerejinha, né? A Sim. gente tinha uma ideia de E ela trazer não gosta de nada assim muito neutro, sabe? tinha que Ela ter, gosta bastante de tinha personalidade. que ter Então a gente personalidade. precisava disso. Então é isso que é o legal, né? Cada cliente ele é Para único, ele quem é ainda não personalizado. viu, não sabe do que a gente está falando, eu vou deixar aqui o arroba do Estúdio Loft, que é a nossa marca, né? E Exatamente. aí eu quero que vocês vejam lá e dão um palpite, falem se gostou, se não gostou, se fariam ou se não fariam, porque Exatamente. realmente é bem legal a arte. Lógico que tem muita gente que gosta, outras que acham exagero, mas foi bem legal mesmo participar e mostra realmente essa conexão que a gente tem, né, Thay, com os nossos clientes. Que agora eu tô abrindo aqui para vocês isso, porque assim, hoje os clientes eles entram aqui no nosso estúdio, a gente já faz esse acolhimento, essa recepção, então eles já têm esse contato, já sabem o formato como a gente trabalha. Sim. E hoje a gente resolveu Eles abrir para gostam vocês, bastante. né? A gente resolveu colocar isso no nosso primeiro episódio do podcast, explicar mais ou menos como que Que é, né, Thay? responsabilidade, Nossa, né? demais, cara. Hoje mesmo a gente teve um atendimento já e foi bem legal também a conexão. A gente se conectou muito com o primeiro contato com o cliente, né, Thay? Sim. E é bem legal isso porque a gente É bem busca, legal, né, porque assim, a essa... gente, independente de casal, família, a gente gosta de ter essa troca, a gente deixa muito aberto para as pessoas que vêm aqui que a escolha de realmente um profissional, ela precisa ter essa conexão primeiro. Porque você imagina, é como se fosse um casamento, né? demais, Imagina do início até o fim, é um relacionamento assim que a gente vai ter que seguir minuciosamente, tem que ser algo autêntico, alegre e confortável, né, para ambos os lados. Então é bem isso. Voltando àquela ideia do Loft 70, eu no começo até brinquei que nós não tínhamos dinheiro nenhum, não tinha Não. recurso. E como que conseguiu? Pera lá, a pessoa tá olhando, assistindo a gente agora, Como, Tayane, peraí, eles não tinham dinheiro, eles não tinham Como nada. que eles fizeram, O que né? aconteceu, velho? Pois Do é, nada gente. brotou? Não, pessoal, não brotou. Lógico, a gente tinha reservas, a gente fez uma poupança e tinha várias. Na época a gente Isso. era muito jovem, mas já tínhamos alguns projetos, né, que já tínhamos elaborados. Exatamente. E já tínhamos alguma reserva, mas o que deu o pontapé inicial foi o financiamento habitacional, né, Thay? Exatamente. Então, assim, para você iniciar uma construção, você precisa sim ter um aporte ali. Tem uma porcentagem que você precisa ter de início. Então, essa porcentagem a gente tinha ali disponível. E a partir disso, o que a gente fez? A gente Financiamento. buscou, né? A gente buscou informação. Hoje é bem legal porque a gente tem esse segmento hoje, a gente, em alguns casos, em alguns clientes, a gente oferece, né, tá, essa consultoria para esse tipo de projeto, onde os clientes eles podem fazer essa aquisição desse tipo de financiamento. Hoje tem vários bancos que faz tanto para médio padrão, casas médias, como altíssimos padrões. Uhum. Então a gente traz essa possibilidade para alguns clientes que tenham essa vontade de fazer, né, Thay? Sim. E a gente tem todo um setor aqui no estúdio com parcerias, com correspondentes, financeiro, isso, né? que faz essa conexão para o cliente Exatamente. ter essa segurança. Então, em alguns casos, né, isso tudo surgiu na época do Loft 70, né? Porque a gente Exatamente. precisou, a gente aprendeu e trouxe hoje Exatamente. E lá a gente queria bastante focar nessa parte, né? Até pra pessoa ver como funciona, né? Os processos disso e que realmente é possível você construir uma casa do zero, personalizado do seu jeito. Exatamente. Então, tipo, Isso, pensando nisso, é até legal. Eu quero que vocês, no decorrer aqui desse podcast, desse episódio, eu quero que vocês falem o que vocês estão achando de assuntos, de etapas do episódio, para que a gente comece a entender o que vocês mais gostam. Porque, por exemplo, falando dessa questão do financiamento, me veio uma ideia. Por exemplo, eu posso muito bem trazer profissionais do segmento para explicar, porque né, como o que intuito funciona, é isso, né? né? O intuito é isso, a gente trazer... Levar informação também, né? Exatamente, porque assim, a gente nasceu cru.
né? Todo mundo, né? Todo mundo nasceu cru ali, então o que a gente acha que é viável pra gente, a gente vai trazer sempre pra vocês. Sim. Mas muitas vezes algo que vocês queiram saber, vocês colocarem aí pra gente nos comentários, a gente consegue trazer e abordar melhor e muitas vezes sanar algumas dúvidas de vocês, né? Nós já temos uma lista pré-definida, né, de alguns temas, de alguns profissionais que podem somar isso com a gente. Vai ser bem legal. Mas vai ser muito top vocês colocarem e sempre pedir, né, para que a gente possa sempre ir atrás de novos temas, novas ideias, né? Exatamente. Tá, mas voltando ali, me conta um pouco como que foi a rotina ali para a questão. Deu certo? Como que essa questão do Loft 70 virou a Studio Loft? Como que foi essa ideia? O Loft 70 virou a Studio Loft, né? O que deu? Então, aí a partir disso, a gente começou aqui a construção da segunda casa. Isso é verdade, então, pessoal. A partir de lá, a gente viu a ideia de que a gente poderia, sim, concretizar aquele nome, aquela marca, engrandecer, porque a gente também sempre teve o sonho de evoluir também como profissional, né, de hoje, arquitetura. Graças a Deus, a nossa marca ela tá muito bem encaminhada, consolidada, né, tá posicionada. E isso é com o tempo, né, a gente vai evoluindo, né, mas assim, pra gente foi muito gratificante a gente ter iniciado lá naquela época com o estúdio, o Loft 70, e hoje a gente tá aqui. Com essa grandiosidade hoje aqui no Podpar. Um novo projeto, né, que a gente está trazendo para vocês e lógico, vai linkar muito com a marca Studio Loft, né, porque tudo linka, tudo se agrega. E é isso, pessoal, a gente vai no decorrer divulgar, a gente vai sentar com a nossa equipe de marketing e ver como que vai ser, né, tá, essa conexão da marca do Podpar com a com o Studio Loft 70. Loft 70 já foi, agora é Studio Loft. Porque assim, a nossa ideia é que nós vamos abrir uma página na rede social do Instagram do Podpar, porque lá vocês vão ter uma conexão do assunto, e também vamos abrir o canal, já tá aberto o canal para vocês se inscreverem aí, compartilhar. Compartilha bastante, porque isso daí vai engajar pra gente, então isso vai incentivar também a gente trazer novas ideias, novas pessoas, novos temas. Então, pra gente vai ser bastante gratificante trazer essas experiências para vocês aqui. Muito legal mesmo. E aí isso a gente consegue, né, entender realmente o que precisa, né? O que tá sendo. Quanto mais vocês pedem, a gente faz. Viu? Tá, me fala uma coisa agora. A ideia da Studio Loft hoje, vindo de todo esse processo do Loft 70, hoje, o que você diz para os nossos, né, ouvintes e tal, o que você diz que é a Studio Loft, ela é focada e como que funciona hoje dentro para esse nicho, elaboração de projeto? Me explica um pouco. Então, o Studio Loft eu vejo como igual a questão do estúdio, né? É algo mais, como fala? Abraçado, tipo assim, igual a questão, quando a gente fecha qualquer projeto, a gente, desde a parte de conversa aqui no estúdio, quanto a parte de acompanhamento, de ter toda essa troca com o cliente, é sempre a gente. Então, o nosso diferencial é isso, a gente vai acompanhar ele do início até o fim. Então, pra gente isso é muito gratificante, essa questão de algo mais selecionado, não quantidade, entendeu? Então, isso a gente consegue ter uma abertura maior com o nosso cliente, ter uma troca. Né? A gente consegue realmente fazer com que os nossos atendimentos eles sejam personalizados, né? Tá? É até legal, né? E único. É até legal a gente mensurar isso, porque os nossos clientes eles são poucos hoje, né? A gente tem esse atendimento mais próximo, né, com os clientes, mas sim, são projetos muito grandiosos, né? Tá? A gente já elaborou grandes projetos residenciais e é muito legal esse formato. E pra gente isso é muito mais acolhedor também, que a gente consegue dar mais atenção, né? Tanto pro projeto, pela obra, para o cliente também, que muitas vezes a gente é até um psicólogo, né? E me fala uma coisa, Tayane, só cortando, me diga como que funciona, explica na verdade, eu sei obviamente, mas me explica na verdade como que funciona essa rotina de casal, essa rotina, rotina de casal, de
profissional, de mãe, de dona de casa. Como que é essa questão? Ontem eu vi que você postou, né, no Instagram, as nossas redes sociais, ela é cuidada exatamente por nós, né? Eu e a Tayane, a gente mesmo posta, Posta. Lá a compartilha. gente troca bastante, né? Sai um pouquinho do profissional, que é mostrar algo muito engessado. A gente mostra também nosso dia a dia, algumas Sim, coisas alguns pontos ali na autênticas. rede do Estúdio Aham, Loft também, né, tá? isso. E onde você postou, né, que você preparou um bolo para Ah, sim. receber os clientes, né? Então, isso a gente queria, né? Algo que remetesse A marca, a a identidade. marca, uma identidade ali, que é algo, um aconchego de você receber alguém. Eu, quando eu vou em algum lugar, eu gosto de ser recebida bem. Então, independente se for no detalhe, na recepção, na conversa, então a partir disso a gente começou a criar algo que a gente queria deixar sempre quando fosse receber algum cliente. Aí a gente Vai ser muito legal, pensou nisso, porque quem na vier aqui no questão. estúdio pra a gente receber e tudo mais, vai ter essa missão de Deixa eu avaliar. falar qual é. Vai ter essa missão de avaliar, né, Exatamente. Thay? Então, assim, tô me aventurando nisso, sempre gostei de cozinhar. Então, pra mim é muito gratificante. Eu gosto bastante de fazer algo com afeto. Então, eu optei por fazer um bolo de limão com a calda, né, de raspa de limão ali também, de leite condensado. Então, isso eu quero levar pra gente como marca. Até abrir a enquete no Instagram para ver qual que eles preferiam, porque eu tinha feito tanto de limão quanto de coco. De coco é gelado, né? Vou até mostrar depois para vocês o detalhezinho que a Meu gente Deus, fez. imagina. Ficou muito Então, bom. assim, é algo que pra gente vai ser bem legal e vai ser uma marca nossa também. Vai ser muito top porque mostra exatamente, pô, a gente já comprou, né, Thay, vários Ah, com bolos, certeza. os Não é a mesma nossos, coisa, né? é porque é você que tá fazendo, né, é uma conexão mesmo Eu com, acho gostoso, né? Ele também gostou, então vocês têm que vocês têm que experimentar experimentar, vocês vão mandar lá para falar se depois. ficou bom mesmo. A Então, gente, os nossos convidados aqui terão que ser recebidos agora com esse bolo, né, Thay, agora pessoal? tem. Que Agora vão ter. responsabilidade. Imagina Espero que todas as vezes esteja bom. como que vai ser esse processo, mãe, grávida, com Meu bebê, o Deus. Telzinho vindo aí, ela vai ter que fazer projeto, fazer bolo, cuidar do maridão também, né? Gente, eu acho que pra mim vai ser gratificante. Nem que eu coloque ele aqui no colo, assim, vou mexendo aqui. Então a gente se adapta da melhor forma. E é isso. É. Sempre trazendo o melhor. Hoje, para quem não sabe, pessoal, Exatamente. no estúdio, aqui no Estúdio Loft, as nossas criações, ela é basicamente toda feita pela Tayane. Então, assim, a gente, lógico, a gente reúne, eu e ela, a gente define, né, as ideias, mas Sim. a concepção, a criação mesmo, ela é toda feita por ela. O meu segmento é uma outra etapa, uma outra parte aqui no estúdio, né? Sim. Então, é bem legal isso, porque como que vai funcionar? Você tá ferrado. Então, agora... Você tá ferrado. Mas Mentira, gente. como que fala? A gente já meio Ele que se adapta muito idealizou, em né? qualquer habitat, o A Eric. gente se Então ele idealizou. faz a parte dele, ele consegue resolver muito bem, ele é muito ágil, então, tipo, É, eu não tenho certeza que você também vai conseguir. não, você tem certeza. Eu tenho certeza. Eu Isso. falei, não? Ai, meu Deus. Você Será? tem certeza? Eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer isso aí de letra. Ah, que bom, Entendeu? que bom. Eu Porque vou me assim, é esforçar tudo uma muito mesmo. troca, tudo uma troca. Eu também vou me esforçar lá com o Telzinho e vou tentar da melhor forma estar aqui disposta para sempre Agregar, agregar em atender os alguma nossos coisa clientes, aqui né? no projeto, Num né? projeto, na marca do Então, estúdio, né? isso daí a gente vai se adequando, não é um problema. É. Tanto que a gente já teve problemas muito maiores, então isso daí, tranquilo. Tá, você já falou pro pessoal que a gente começou desde a época que você estava na faculdade, que eu estava na faculdade. Desde o primeiro semestre eu já. Não, mas você já comentou pro pessoal que a gente já era um casal desde aquela época. Ah, o Eric basicamente é meu irmão. O Eric é basicamente meu irmão. Ele já até na época que a gente se conheceu, ele já até me levou pra escola, né? Então. Foi uma conexão muito legal, né? Tá desde o começo. Então é bem legal, porque, tipo assim, já teve uma troca muito legal desde sempre. E E na já época, quantos assim. anos? Hã? 11 anos e pouco. É, Tem muito tempo, E então. na época a gente já pensava, e por incrível que pareça, a questão do profissional, né, tá? Ele linkou bastante, né? E assim, ela já tinha esse pensamento de ser arquiteta, eu também já tinha esse pensamento. Ele tava meio desviado.
eu tava meio, né? Aí é que eu vou O falar. homem, geralmente, ele tem esse Aí eu trouxe processo, ele pro né? eixo, falei, não, você vai voltar. E Ele tem esse seguia processo também. de adaptação mais demorado à vida adulta, eu falo Precisa assim, de um né? empurrão, assim, E na entendeu? época, realmente, a Tayane, ela deu esse pilar e hoje a gente tá aqui A firme e gente tá forte com junto. 2 pilar grandes, agora mais um. Cara, Imagina. 2 pilares e a laje tá vindo com força Tá agora pra vindo. E cima. agora com o pode palha, o Caramba, muito Theo legal fechou. mesmo, muito legal. Pessoal, eu vou fazer o seguinte agora. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia fazer algumas perguntas? Eita, já agora? Mas são perguntas que eu quero que você responda com detalhes e explique exatamente Bora lá. o Tô que pronta. o que você sente, o que as pessoas, o que você acha que realmente Bora como lá. funciona, tá? Vou tomar uma água aqui, vamos Toma, lá. então isso é água. Tayane, primeira pergunta. Planta baixa vendida na internet, ela funciona ou não funciona? Como que é essa questão pra você? Se ela é mito? Se ela é um Verdade? mito, ela é verdade, ela funciona, não funciona, o que que você me diz desses projetos que é vendido na internet? Primeiro, se tá na internet, tem uma planta específica, vamos supor de um quarto, que tem a disposição ali específica. Então, ela foi feita personalizada para alguém, Sim, certo? sim. Então, se ela foi feita personalizada para alguém, você pegar aquilo e tentar remodelar no seu espaço, não é legal, porque não foi feito para você. Então, para mim, eu acho que é um mito. A pessoa não vai ter a conexão que Não ela vai precisa ter. ali com o ambiente, com o Exatamente. espaço, né? Então, para mim, eu acho que É um mito. não é viável. Isso daí serve como referência pra gente saber a disposição, entender do cliente o que que ele gosta. Claro, né? Existem hoje muitos profissionais que vivem desse formato e a gente acha super válido, né? Porque a gente, essas pessoas, elas vendem isso, elas fazem Cada um todo com um a sua processo, forma de, né? De De ganhar o pão, troca, de de fazer, ganhar o né? pão. Mas assim, se você for parar para analisar, realmente o que a Thay tá falando é o que eu penso também, Sim. né? Porque hoje eu entendo que um projeto ele envolve muito mais, ele envolve toda a conexão que a pessoa tem, né? Porque é desde com o a início que a gente tinha vida, com começado as lá. histórias, né? Exatamente, porque a escolha de um profissional nessa área, ela envolve muito além. Então, a conexão que você já tem com ele lá no início é a conexão que você vai ter na sua casa e satisfação no final. Então, uma planta, ela influencia sim no espaço, independente da parte de iluminação, da parte de móveis, ou até mesmo vestimenta desse espaço. Ela Entendeu? influencia muito e ela fala muito sobre você, por isso que eu também confirmo e acho que Exatamente. é um mito. Tanto que a realmente gente não faz funciona. um briefing, né, Erika, aqui no escritório, que esse briefing a gente pergunta pra vocês até qual a música preferida sua, qual a sua cor preferida, o que que você não gosta, o que que você não quer Faz nas remeter para horas aquele vagas, né? espaço. O que é feito. Então, tipo assim, essas perguntinhas que vai fazer, Conectar, montando os nossos quebra-cabeça. Os Isso. quebra-cabeça pra gente unir tudo E e conectar fazer. exatamente com o Exatamente. cliente, né? Basicamente é assim que acontece. Realmente, como eu disse, a gente está abrindo para vocês o nosso dia a dia, como que é Isso. feito, né? Tá aí, isso é mais um processo aqui no estúdio que a gente faz para os nossos clientes, né? E é bem legal. Exatamente. Essa você eu acho que saiu bem. Se ela se saiu mal, vocês podem Vocês colocar mentem aí pra mim, por favor, tá? Vocês podem colocar aí, pode ideias e colocando aí que a gente vai acatar De tudo, né? perguntas, Da né? ideia. De novas perguntas e o que tá achando Vocês também. estão dessa achando, ideia. vocês mentem, tá? Construir, Tayane, agora, uma pergunta aqui mais focada Bora lá. nesse tema que a gente falou, da questão do financiamento habitacional e tal. Construir uma casa do zero, ela vai sair sempre mais barato do que comprar uma casa pronta? Então, primeiro, você contratando um arquiteto, você já está economizando uma porcentagem muito grande Aham, de investimento. aham. Por quê? Ele vai analisar todas as etapas e fazer o cronograma para você de acordo com o que você pode ou não gastar por etapas, Uhum. entendeu? Então, eu acho que você construir do zero é muito mais vantajoso do que você pegar uma reforma que você não sabe o procedimento. A gente já pegou obras que ela não tinha a parte de hidráulica, não tinha a planta baixa, Tá, que era o mas por mínimo. exemplo, essas casas novas que são vendidas, Aham. essas casas Que novas, já tem a planta baixa. já tá pronta. Qual Certo. compensa mais? Fazer
ela vai sempre sair mais barato, o custo melhor e tal? O que você diz? Então, depende do investimento da pessoa. Uhum. Se para ela tá satisfeito aquilo, aquele ambiente, aquele apartamento, não quero ter nenhuma intervenção nesse espaço. Ah, eu quero só mexer com a parte de interiores. Uhum. Aí eu acho viável. Sim. Aí eu acho viável você fazer a reforma ali, porque vai ser de interiores. E a gente entrando nisso daí, a gente consegue adaptar muito bem. Mas também tem o lado de você iniciar uma obra do zero, que é algo mais personalizado, que tem quando as pessoas gostam de receber ou não receber também. Então você consegue deixar cada ambiente conectado com o outro. Sim. E a gente consegue também prever a questão de custo, eu tanto de coloquei- obra, essas coisas, Eu coloquei né? essa pergunta porque ela é bem relativa mesmo e ela gera Exatamente. várias outras vertentes, né? Vários Isso. outros debates que pode ter, por Mas exemplo. se fosse na questão de uma reforma, que eu não tenho nada. Aham. É como se eu estivesse entrando num lugar de olhos fechados e aqui, sei lá, tem uma viga, aqui tem uma encanação. Aí eu já acho um pouquinho mais desafiador. Sim. Aí a gente não consegue precificar realmente se você vai ter um custo muito elevado ou se você vai seguir a risca. Eu preciso gastar isso e pronto, Sim. entendeu? Uhum. Então, Eu acho varia. que também varia um pouco, mas assim, realmente a questão da construção ela pode fazer com que você economize mais do que comprar Exatamente. pronto, porque é só parar para pensar, né? A pessoa que está vendendo ela precisa ter um lucro. Então esse lucro quem está pagando é a pessoa que está comprando a casa pronta. Sim. Só que automaticamente também tem a questão do trabalho, né? Tem toda a parte onde a pessoa designa um tempo para estar construindo e tudo mais, procurando E sem um profissional. contar, né, que você imagina uma casa novinha, prontinha, do jeito que você sempre sonhou. Não, sem dúvida. Aí outro entra na nível. questão do custo-benefício, né? Sem dúvida, eu acho que o custo-benefício, não tenho dúvidas que a Exatamente. construção, ela se sai bem melhor. Sim. Só que a questão de custo acaba, às vezes, né, E a gente podendo se adapta inverter. ao custo que a pessoa pode. Por isso que a gente entende o que ele pode no momento. Mas puxando o gancho É da isso. outra pergunta, então, quer dizer que quando você contrata um arquiteto, essa obra ela vai ser sempre mais cara? Não, Hum, não me concordo. explica, então. Eu não acho, porque, igual eu tinha comentado pra você, que como a gente precifica, a partir do momento que o cliente aprovou o anteprojeto ali, a gente consegue precificar quanto que aquilo vai custar pra ele. Sim. Então, independente se ele falar bem assim, eu tenho tantos para investir. A gente não consegue ainda saber se realmente aquilo ali está no budget, porque a gente precisa que ele aprove primeiro algo que já está pronto para a gente precificar. Sim. Então, com isso, a gente consegue ir minimizando, otimizando os custos, Sim. entendeu? Então, acaba- nisso a gente vai tendo como que eu posso dizer? A gente vai ter esse custo mais Assertivo, assertivo, né? exatamente. Entendi. Realmente eu também penso dessa forma, como eu disse, as ideias dela até então tá sendo bem conectada com a minha. Então, se tão vocês batendo- falarem mal, ele também tá. eu também tô envolvido, pô. Mas estão batendo porque realmente o arquiteto ele é o espelho daquilo que o cliente está disposto a fazer, né? A Sim. pagar, a investir. Existem diversos profissionais que grandes que podem fazer exatamente aquilo que o cliente está querendo, né? E nós daqui do Estúdio Loft também, a gente busca muito isso, né? Tá? E Sim. sempre seguir o que o cliente está disposto a investir, Exatamente. a gastar. E Então, é legal a gente frisar também que a gente é bem flexível, tanto nas escolhas, em tudo, porque a gente se adapta à realidade de cada cliente. Então, cada cliente tem sua realidade, então a gente vai se adaptar a isso. Então, nossas escolhas, ela vai partir em cima disso. Então, a gente nunca fugindo tanto, né? Aquela questão, não, meu projeto é esse, e eu quero que você faça dessa forma que eu não vou aceitar. Não é dessa forma que a gente faz. A gente vai fazer de acordo com o cliente. lógico, no decorrer de todo o processo, a previsão ela é diferente do que realmente foi, né? Então você pode sempre ter, em alguns casos, eu prevejo gastar, Por isso que se investir. chama estimativa de Mas custo. é igual eu sempre falo, construir, reformar, fazer projeto é sempre uma caixinha de surpresas, porque você nunca sabe daquilo que você realmente gosta. Imagina, Você vai se descobrindo ali. Isso. É uma coisa você comprar uma roupa, você vai indo, daqui a pouco você vê que você tá com E aí roupa. quando você olha, meu Deus, eu já coloquei aqui esse dinheiro no meu carpé, eu já fiz toda a parte do meu closet, então você já se
deliciou com aquele momento, né? Então Sim. você já investiu mais. Então pode ser que todo esse planejamento que tenha ocorrido lá no início já se transforme em maior, né? Exatamente, porque pode chegar num período da obra que você olha e fala, dá para investir nessa poltrona mais robusta, mais imponente aqui, e nesses outros itens eu quero que fique bonito, mas eu não quero, né, investir tanto. Sim, Então você pode ir fazendo essa mescla, né? sim, é Porque bem o legal. paladar ele não retrocede. Não retrocede. Se a gente levar para algum lugar para vocês conhecerem, então ele vai ficar naquilo, na qualidade, em algo bom, aconchegante. Então você vai sempre evoluindo também. Então eu Exatamente. acho que varia muito. Muitas vezes só se tiver alguém que certeiro, eu quero isso, a gente seguir a risca, né? Aí vai ter que ser um matemático. A gente já teve cliente matemático, né? Cliente matemático é pouco, cara. Esse cliente tem certeza que se ele estiver assistindo esse episódio, ele vai saber que é ele. Identificar. Porque Mas ele... isso é legal, que pra gente vamos se adaptando e pra gente é tudo uma experiência nova. E esse projeto dele ficou surreal, né, cara? Surreal. Ficou muito bom. Também é 1 por andar, um apartamento lindíssimo. Exatamente. Ficou um espetáculo. A gente já E isso é o postou alguns diferencial detalhes. nosso, né? Não Sim. precisa ser algo grandioso em custo. Ah, mas foi grande. Não, grandioso em custo. Hã? Não grandioso em custo. Tá. Ele não gastou tanto O que nas poderia coisas. ter feito, Tipo, né? o valor, Aham. quem olhar acha que ele pagou muito, muito, muito mais. Realmente. E isso é a diferença, né? Realmente foi muito legal mesmo participar desse projeto, tá? Eu lembrei agora. É muito... E pra quem segue a gente já no Instagram, né, tá? Deve saber mais ou menos, um projeto muito top mesmo, muito bom mesmo. Agora, pessoal, tem uma pergunta aqui que envolve os profissionais da área, tá? Então você que é profissional da área, que tá assistindo esse episódio, saiba que eu tô fazendo um favor para nosso segmento, para nossa área. E eu tô falando bem da gente, eu quero que a Tayane... Mentira, eu quero que ela fale o que realmente ela sente. Eu quero que ela fale o que realmente ela sente. Porque, pessoal, é bem legal essas perguntas, porque, igual eu falei no começo, a gente pode muito bem trazer... a gente pode muito bem trazer um profissional daqui da área para ele mesmo explicar, né, como que é uma ideia nova, uma vivência do que a gente tá falando, né? E assim, não é só um segmento. A gente não quer vedar assim só coisa de arquitetura ou só, sabe? A gente quer deixar algo mais amplo. Não sei, trazer alguém de iluminação, algo mais relacionado a pedras. Bem legal. Então, também de vivências de casa, É. de moda. Então, assim, é bem variado. Mas me responde essa pergunta, Tayane. Vai. Arquiteto. Os arquitetos agora, eles são conhecidos, como que funciona? Eles só fazem projetos ou eles também fazem obras, executam obras? Como que é essa questão? Depende. Depende. Depende do segmento que cada um busca para ele, o que favorece mais. Certo. E da demanda, né? Uhum. Mas Eles podem fazer os dois. pode simplesmente só fazer projeto quanto acompanhar, mas eu não acho viável. Certo. Porque é como se você estivesse entregando uma folha, Uhum. um projeto, é como se fosse uma folha, ó. Te entreguei, vai lá, faz com o seu João ali, e o seu João vai executar pra você. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqui no nosso estúdio, só cortando ela um pouquinho, mas aqui no nosso estúdio temos bastante clientes que nunca tiveram acesso aos nossos projetos técnicos, aos nossos cadernos técnicos, né, Thay? Por que será? Me fala. Eu que vou te fazer essa pergunta agora. Eu acho que é porque a gente tá ali, né, 24 horas, né? Acho não, tenho certeza. a gente tá Esse ali. o nosso diferencial. A gente tá ali A gente tá 24 sempre horas. próximo, a gente tá sempre tendo essa troca. Então, muitas vezes, não tem necessidade dele ter o contato com aquele projeto ali, porque é detalhamento que a gente entende, que é mais técnico. Então, a gente vai resolver o que a gente apresentou para eles, que é o projeto 3D, a gente vai fazer aquilo dali ser Acontecer, né? realizado, exatamente. Então, respondendo a sua pergunta, cada um tem seu segmento que segue, eu respeito, mas eu acho muito mais viável o arquiteto, Studio Loft, né? Tayane Eriksen. Executar também. Né? Exatamente, porque a gente dá toda essa atenção e é algo mais diferenciado. Eu sabia que ela ia responder logicamente essa resposta dessa forma, porque hoje é um processo que a gente já faz aqui no estúdio, né, Thay? A gente, é natural. Os nossos projetos, eles são 99% executados por nós. Então, assim, a gente já tem uma carteira consolidada de clientes que já estão no mercado há até mais tempo que a gente.
Então são clientes onde nos passam muita segurança, né, Tayane? Muito respaldo nas nossas entregas, na qualidade. Confiam bastante, né, gente? E a gente sabe que se caso qualquer problema acontecer, qualquer coisa que sempre acontece, Pra você ter noção, eles ligam pra gente, o ar-condicionado não sei o que, liga pra gente. E a gente gente ajudar. sabe que se qualquer problema que acontecer, eles vão estar aptos a fazer qualquer troca, fazer qualquer Exatamente. modificação. Então é um negócio, é uma via de mão dupla onde a gente ajuda e eles nos ajudam também, entendeu? E assim que funciona, né, uma obra. É o que o pessoal diz bastante que um arquiteto ele é uma orquestra, né? Ele a obra é uma orquestra e o arquiteto é o regente. Então ele precisa dos músicos ali, que são os prestadores, né? Que são os lojistas, ninguém os trabalha parceiros. sozinho. E a gente E é ali por isso que a gente fazendo cria toda também uma equipe, que ela tá sempre com a gente, que é essa equipe que a gente sempre mostra e explica para os nossos clientes. Se a gente não tiver eles, não vai ter a excelência que o Estúdio Loft quer para aquele espaço, para aquele ambiente. Acaba então, sempre tendo alguns casos que hoje, por incrível que pareça, os clientes que nos vêm procurando, eles preferem que a execução seja toda feita pela nossa equipe, então acaba sendo mais natural até o para ficar processo. mais respaldado, possa cobrar, porque a gente vai estar sempre do lado dele. Sim, Entendeu? mas lógico, a gente já teve clientes que optaram por executar por conta, né, Thay? Sim. E esse processo foi um pouco doloroso, a gente sentiu, tanto para nós quanto para ele, exatamente. Então a gente não gosta de transpassar isso, mas... muita gente tem dúvida, peraí, eu vou contratar um projeto e também vou fazer a execução com outra pessoa, como que é, não sei o que, tem toda essa pegada. E aqui a gente tá aproveitando essa pergunta para explicar, né, como que funciona e tal. Um pouquinho do processo. E é basicamente isso, é um envolvimento do começo lá da criação da ideia até na entrega, na florzinha do vaso que a gente fala, coloca ali e finaliza e entrega pronto, perfumado, né, tá? É isso, né? É isso. Qualquer muito próximo, bom, você foi muito bom essa pergunta. Quem falar o contrário aí tá sendo muito mentiroso, eu acho. Tá, que é legal. Essa última, eu acho que é a última pergunta, tá? Eu tenho na minha cabeça aqui borbulhando várias outras, mas eu escrevi mais uma. Eu vou dizer agora, é até top essa daqui, porque você até citou de parceria com trazer, né, o pessoal relacionado à iluminação e tal. E eu acho legal agora a gente puxar esse gancho, esse gatilho nessa pergunta para ver se realmente eu acho que essa parceira e amiga nossa que estiver assistindo esse episódio, ela vai ela vai na hora, ela já ela é blogueira, então. Blogueira também, né, Thay? Também. Então ela já vai na hora saber que a gente, uma hora dessas, vai pintar um convite para ela estar vindo aqui no estúdio para conectar com a gente. Porque é legal, a gente não é especialista em iluminação, a gente é só se aventura. Né, na verdade, assim, a gente sabe... Não é especialista em questão... porque hoje a iluminação, ela envolve muitas outras técnicas, coisas, né? Muitos outros a gente tem total itens. Conhecimento de escolhas, tudo, mas... Sim, mas a gente precisa... Nada mais ela para explicar. A gente sempre precisa de parceiros que estão, né? Que tem uma técnica mais aguçada para fazer, exatamente. Então, as definições, elas são feitas por nós, mas esses parceiros que fazem o negócio acontecer, né, Thay? Exatamente. E agora me fala uma coisa, já que você falou que você tem um respaldo, me explica como que funciona essa questão da iluminação, quente e fria. Qual que é a influência que ela pode trazer no ambiente? Total. Ela pode influenciar tanto no aconchego desse espaço, quanto algo depressivo, talvez. Sim, né? Sim, concordo nesse então, caso. eu já até vi uns memes, né? Sobre uma sacada de um prédio, assim. Certo. Um prédio lá tá algumas luzes brancas, outras neutras, né? Quente. E outras quentes. Então, você já vê dali a sensação que esse espaço já remete. Eu já olhando hoje, eu vejo como uma iluminação quente, algo mais harmônico, mais aconchegante. Descanso ali, um descanso. Né? Então, a casa é isso, né? Sim. A casa ou até mesmo o espaço onde você trabalha, qual for ele. Então, eu acho que ele traz bastante isso, A né? luz quente, no caso. Eu prefiro a luz quente. Mas qual que é a diferença que ela vai trazer da quente da fria? nas sensações. Igual você vai num hospital. Sim. Hospital vai ser luz branca. Sim. É algo que até dói seus olhos, né? Precisa que a Só pessoa que ela esteja precisa ali ligada 100%. Exatamente, porque tem cirurgia, tem muita coisa. Então é algo
que é funcional ali. Então, são funções diferentes. Vocês lembram que antigamente, até na nossa, a gente pegou muito essa parte, que antes a gente não tinha essa possibilidade, né, de iluminações quente e fria. Na verdade, a gente tinha, só que eram diferentes iluminações. Hoje elas quase 100% elas são todas em LEDs, né? E antigamente não, antigamente a amarela, a luz quente, ela era incandescente ou a outra bulbo e tal, e a luz fria já era uma luz de LED na época, entendeu? E eles acabavam que nem usava a luz essa incandescente, porque ela era amarela, que chamavam na época. Então eles colocavam uma suposição que ela gastava mais. Exatamente. Então acabava que nem usava e condenava ela. Mas realmente gastava, né? Porque não era o LED, né? O LED e depois isso foi evoluindo, né? E hoje temos amarela, luz quente, luz fria, tanto LED quanto... Exatamente. Exatamente. Então ela traz sensações diferentes. Essa conexão, a diferença, eu também concordo, realmente é algo que a gente aplica muito nos nossos projetos, né, Thay? Hoje a gente tem... A gente vai trazer profissional da área para falar bem melhor do que a gente sobre esse assunto, mas porque assim, o arquiteto, gente, para simplificar, ele estuda a vivência do ser humano. Ele entende o que a Tayane, o que vocês estão precisando no momento, a qualidade de vida. Mas a parte técnica, obviamente, no caso de uma iluminação, a técnica como que funciona toda a parte de mecânica de algo, alguma coisa, isso tudo envolve outros profissionais. Então a gente tem um respaldo por trás de toda essa equipe, né, Thay? Então tudo é uma trabalha troca, né? dessa forma. Lógico, ninguém sabe tudo. Lógico que existem arquitetos que é focado só na iluminação, mas existem arquitetos que são focados na parte... num contexto, né? Que é no caso a gente transforma interiores ali, a gente sabe exatamente para cada segmento, para cada ambiente, qual a luz que vai ser exigida, qual a potência, qual a temperatura, e tudo isso a gente aplica nos projetos, né? E a gente vai trazer esse profissional porque hoje tem infinidade de luminárias. E é o que faz a diferença no espaço, não tem como. Com vários focos, vários pontos de luz, então as luminárias hoje elas estão absurdamente tecnológicas, dimerizáveis. Então, assim, temos infinidades de opções que vocês que vão nos seguir agora, que eu acho que já estão seguindo aí, vocês vão poder acompanhar aqui no nosso canal para saber um pouco mais, né, tá? E entender um pouco mais de como funciona. Exatamente. Aproveitando essa pegada aqui da parte mais interior, a gente já falou um pouco de financiamento, a parte financeira, a questão do arquiteto fazer ou não obra. Entrando mais na parte interior, que é o nosso segmento, a parte que a gente domina mesmo 100%, me fala um pouco o que você acha, Thay? Eu falei que era a última, mas essa tá na minha cabeça, eu vou mandar. O que você acha da questão do tecido? Na utilização de cortina, tapete, persiana no ambiente. Me fala um pouco o que isso pode trazer de benefício para o usuário. Então, nesse espaço, para ter uma cortina, ela vai fazer toda a diferença. Você imagina, a iluminação natural, ela tem a parte boa dela. Sim. Certo? Mas você imagina ter esse ambiente fechadinho ali, aconchegante, com um chale, ou muitas vezes até uma persiana motorizada, que dependendo da iluminação você vai ajustando. Então, isso... Sem contar que na temperatura, né, também, né? Que ela faz toda essa vedação da temperatura, né, no ambiente. Com certeza, né? Com certeza. Então, por isso que ela tem essa diversidade de deixar essas nuances de ambiente, né? Sim. Em relação ao tapete, carpete, hoje em dia a gente tem carpetes, como fala? Tecnológicos, né? Que não deixa mais aquele cheiro. Não deixa mais aquele cheiro né? antigo, sabe? De mofo, ou até mesmo de alergia. Então, ele já tem uma outra tecnologia que não é de algodão. Ela é como se fosse um plástico, né? A gente vai trazer também Sabe como que é a questão? São tecnologias que são desenvolvidas, né? E a gente precisa, né, trazer algum técnico para falar realmente
o quão aquilo é benéfico, né? Benéfico para o ambiente, exatamente. Exatamente. A gente, claro, a gente tem todas as experiências necessárias ali, a gente Sim. aplica nos projetos. Inclusive, a gente já colocou até carpetes para quem tipo, meio que Alérgico, condenava, né? alérgico, a gente explicou para eles qual que era o benefício, qual que é a tecnologia que esse novo carpete ele traz. Então a gente conseguiu, né? Trazer essa conexão e foi bem aceito, né? Foi por bem ele, aceito, né? Foi porque bem... foi bem explicado, foi bem E a gente mencionado, eu espero poder exposto. trazer para vocês aqui. A gente vai, com certeza, já tá no nossa programação, Essa lista, né? Na nossa lista, e trazer esses convidados para que estejam, né, passando mais informações para vocês. Também relacionados à arquitetura, mas também falar um pouco de como que é o dia a dia, né, dos clientes, dos atendimentos, das escolhas, várias curiosidades. Então, é bem legal mesmo, né, Thay? A gente fazer isso e trazer isso para vocês, para que seja bem intuitivo e bem explicativo aqui, né, Thay? Isso. É isso, pessoal. Eu gostei muito desse episódio, Muito bom. de estar aqui com vocês hoje. Foi muito legal, né, Thay? A gente Trouxe um pouquinho das experiências, a gente quer a gente trazer falou um muito pouco mais. de tudo, né? pouco Foi um de tudo. episódio meio geralzão. A gente meio que pincelou vários temas em um só. Falamos um pouco da marca, falamos como que criamos essa conexão troca entre nossa, a gente, né? como que iniciou tudo. Então foi bem legal mesmo fazer isso hoje aqui. Espero Sem corte, sem filtro. sem e Sem muita nada. prosa, muito muita papo, foi prosa, muito muito bom papo mesmo, bom. muito bom. Esperamos E é fazer isso, mais gente. vezes, nós vamos fazer. Espero que vocês certeza. gostem, compartilhem muito com os amigos, parceiros, clientes. Ajuda a gente aí a evoluir também. E é a gente isso. está aí nessa luta e vamos pra cima, pessoal. Um abraço, até mais, valeu. Até mais. Tchau, beijo.